Olá, bem-vindos ao episódio 2 da nossa série Como Somos Salvos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, é bem profunda. Porque, ouvindo a mesmíssima mensagem do Evangelho, algumas pessoas abraçam a fé e outras simplesmente não? A resposta que a Bíblia nos dá para esse mistério está numa ideia poderosa, o chamado eficaz. Vamos partir de uma cena que todo mundo já deve ter visto ou imaginado. Duas pessoas lado a lado ouvem a mesma pregação sobre Jesus. A mensagem é idêntica, mas a reação de cada uma delas pode ser o oposto completo. E sabe, a Bíblia não trata isso como uma simples coincidência, como se fosse sorte ou azar. Pelo contrário, ela nos revela que por trás dessa diferença de respostas existe uma ação divina, um conceito fundamental que a gente chama de chamado eficaz. Então, vamos lá. Para entender por que as respostas ao Evangelho são tão diferentes, a gente precisa primeiro entender que existem dois tipos de chamado. O primeiro é o que a gente chama de chamado externo, ou geral. Pensa nele como a pregação do Evangelho, que é feita para todo mundo, sem nenhuma distinção. Homens, mulheres, bons, maus, é a mensagem da salvação chegando aos ouvidos de todos. Mas aí vem o segundo, o chamado interno, o eficaz. E aqui, gente, a coisa é maravilhosa. Esse não é só um convite, é um chamado que cria a vida necessária para responder. Pense em Jesus gritando para Lázaro que estava morto: Lázaro, vem para fora! A voz de Cristo não só convidou, ela deu a Lázaro a vida para que ele pudesse obedecer. É um chamado que realiza um milagre. E essa tabela deixa tudo bem claro, né? Olha só o contraste. O chamado externo chega aos ouvidos e, bom, pode ser rejeitado. Já o chamado interno, o eficaz, ele vai direto ao coração e ele cria a resposta. Um é a palavra pregada, o outro é a palavra pregada acompanhada do poder do Espírito Santo. Eles trabalham juntos, mas o efeito é totalmente diferente. Isso nos leva a uma conclusão, uau, impressionante. O problema nunca é a qualidade da mensagem, o problema é a nossa condição. A Bíblia é muito direta. Por natureza, somos surdos e mortos espiritualmente. Então, a questão não é aumentar o volume da pregação, a questão é que a gente precisa de um milagre. A gente precisa de ouvidos espirituais novos para conseguir, de fato, ouvir. Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como a própria Bíblia constrói essa ideia. E vamos começar com uma distinção que o próprio Jesus fez. Em Mateus 22, versículo 14, Jesus diz: "Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Percebe? Ele mesmo faz essa distinção clara entre o chamado amplo, geral, que vai para muitos, e o chamado eficaz, que se aplica aos poucos, os escolhidos. E essa ideia fica ainda mais forte lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, é o que chamam de corrente de ouro da salvação. É uma sequência inquebrável, olha só. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Percebe? Todo mundo que é chamado nesse sentido é também justificado. Não tem erro, não tem falha. O chamado eficaz sempre atinge o seu alvo. E para a gente ver isso na prática, a história de Lídia, no livro de Atos, é perfeita. Ela estava lá, num grupo de mulheres, ouvindo Paulo pregar. A mensagem era a mesma para todas, mas com Lídia, algo único, algo divino aconteceu. O texto diz, em Atos 16, 14, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A chave não foi a retórica de Paulo, por melhor que fosse. A chave foi a iniciativa de Deus. O próprio Senhor abriu o coração dela. E esses dois versículos, lado a lado, mostram a tensão. De um lado, em João 6,44, nossa total incapacidade. Ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Do outro, em 1 Coríntios capítulo 1, o poder divino em ação. Mas para os que são chamados, Cristo é poder de Deus. E um ponto importantíssimo aqui. Esse chamado eficaz não é uma experiência mística, esquisita, desconectada da Bíblia. Muito pelo contrário, o instrumento que Deus soberanamente usa é a própria mensagem do Evangelho. O poder de Deus age através da pregação da palavra. Bom, eu sei que uma doutrina como essa pode levantar um monte de perguntas, né? Então, vamos tentar esclarecer alguns pontos que geralmente causam um pouco de confusão. A primeira pergunta é clássica. Peraí, isso é o que chamam de graça irresistível? Quer dizer que Deus força as pessoas a se salvarem contra a vontade delas? Isso não parece certo. É uma pergunta super válida. E a resposta é:
Não é coerção. Não é como se Deus nos arrastasse pelos cabelos, chutando e gritando para o céu. O milagre é muito maior do que isso. Em vez de forçar a nossa vontade, Ele muda a nossa vontade. Ele troca os nossos desejos. A graça, na verdade, liberta a nossa vontade da escravidão do pecado para que a gente possa ir até Cristo voluntariamente e com muita alegria. Ok, mas aí vem outra questão, bem prática. Se a conversão depende desse chamado de Deus, então, para que evangelizar? Por que eu vou me dar ao trabalho de pregar? Faz todo o sentido do mundo. Na verdade, entender isso deveria nos dar mais coragem para evangelizar e não menos. Por quê? Porque a gente sabe que a pregação do evangelho é exatamente o meio, o instrumento que Deus decidiu usar para chamar as pessoas. A nossa confiança não está na nossa capacidade de convencer, mas no poder de Deus de usar a nossa mensagem, por mais simples que seja, para abrir corações, exatamente como ele fez com Lídia. Tá legal. Mas, no fim do dia, por que entender o chamado eficaz é tão importante? O que isso muda na nossa vida na prática? Isso não é só para debate de teólogo, não. Produz frutos lindos na vida cristã. Pensa bem, quando essa verdade entra no nosso coração, ela nos enche de humildade. A gente entende que a nossa fé não foi uma conquista nossa, foi um presente. Ela nos leva a orar com mais dependência, pedindo a Deus para fazer o que a gente não consegue, abrir corações. Ela nos dá esperança no evangelismo. E, por fim, nos dá uma segurança incrível, porque o mesmo Deus que nos chamou é poderoso e fiel para nos sustentar até o final. E tudo isso, claro, nos leva a uma próxima pergunta, né? Se o Espírito Santo nos chama por dentro, se ele abre o nosso coração, o que exatamente acontece ali, naquele momento? Que milagre é esse? E essa é a porta de entrada para o nosso próximo encontro. No episódio 3, a gente vai investigar justamente esse milagre que acontece dentro de nós quando ouvimos o chamado eficaz. O tema vai ser regeneração, ou, como é mais conhecido, o novo nascimento. Fica aqui o convite para a gente continuar essa jornada juntos